futuro da indústria! Tudo bem com vocês? Agora que conhecemos Osmar da Mito Toyo, vamos colocar a mão na massa? Então, nesse vídeo vamos aprender como aumentar nossa produtividade com o CEP. Antes disso, quer ficar atualizado com os nossos conteúdos? Se inscreve no canal Senai Play, curte esse vídeo e vamos embora aprender! Bom, basicamente a gente vai falar, o que é produtividade, o que é CEP, A gente vai discutir as ferramentas, de cada uma das abordagens, para chegar nesse objetivo, beleza? Então vamos lá. Primeiro, o que é produtividade? Produtividade basicamente é um conjunto de várias ações simultâneas, de eu atingir o meu objetivo no tempo que eu estipulei, no tempo que eu construí para atender determinada demanda, e o ideal é que eu atenda isso, o meu objetivo com o menor custo. Então essa relação com o custo e a demanda que eu vou ter é o aumento de produtividade. Então se eu reduzo o custo ou se eu aumento a demanda sem ter nenhuma perda nesse processo, então a ideia é essa, A ideia é eu aumentar a produtividade melhorando o tempo, melhorando o custo, com algumas ferramentas. E as ferramentas que a gente vai utilizar agora será, no caso, o controle estatístico. Então, redução do tempo de produção, de medição, de análise e gestão. Aqui a gente está falando um pouco mais no âmbito de qualidade. Então, aproveitamento dos recursos de produção, dos insumos, das máquinas, das células, dos métodos, da mão de obra. E na parte de investimento, obviamente investimentos de baixo custo, mas também investimentos que são modulares, que são escaláveis e flexíveis. Então, pensar que eu vou desenvolver um projeto onde eu vou adquirir uma série de equipamentos, uma série de softwares, e isso tem que ser flexível, porque a minha empresa ela tem diferentes necessidades. Então, eu posso modular, usar aqui, usar ali, em diferentes situações. Então, vamos avançando aqui. Aqui está tudo normal, Vamos lá. Ok. Então, quais são as principais dificuldades nesse caso, para eu fazer o aumento da minha produtividade? Alguns exemplos mais no nosso ambiente aqui de qualidade, o pessoal da produção. Quais seriam? Basicamente, um dos principais é dificuldade no recebimento das informações do fornecedor. Então, muitas empresas têm aquele departamento que é a parte do recebimento, que vai pegar os materiais, vai fazer uma nova avaliação, uma nova análise, tanto dimensional, no caso da metodologia, ou de outras propriedades do material, para ver se está em conforme com o que foi especificado. Então, outro deles é o retrabalho. Esse é muito presente. Você fabrica uma peça, depois de muito tempo lá na frente você vai fazer a inspeção dela. Até essa informação chegar de volta lá para a produção e você fazer uma correção ou ter que retrabalhar aquela peça já demandou muito tempo. E isso é um grande problema. Problemas recorrentes no processo, então defeitos que acontecem, causas muito diferentes que vão ocorrendo no processo e a gente não consegue corrigir. E um dos mais difíceis também de se lidar é a parte da inexperiência, a mão de obra, que às vezes eu mudo muito ou às vezes não tem muita experiência para melhorar esse processo. Então, a gente vai discutir como que a gente vai conseguir melhorar esses pontos. Legal. Falando especificamente de um deles, que é a parte do retrabalho, então a gente tem basicamente uma estrutura que eu vou receber a matéria-prima, vou trabalhar essa matéria-prima, e vou ter uma peça final. Essa peça eu vou fazer a inspeção, até eu receber que essa peça está dentro ou está fora da tolerância, já demorou muito tempo. Depois eu vou ter que retrabalhar para fazer uma peça conforme a especificação. Então, para ajudar nesse conceito, a gente vai fazer a aplicação do CEP. O CEP nada mais é como controle estatístico de processo. Ele é
uma ferramenta que vai me proporcionar de uma maneira bem fácil a visualização dos problemas. E visualizando rapidamente e de maneira fácil os problemas, eu consigo corrigi-los, né? Então, o que é o CEP? O CEP, na verdade, é uma ferramenta bem já utilizada no mercado produtivo. É uma ferramenta que ela incorpora diferentes ferramentas da qualidade também. Então, para a gente exemplificar aqui e ter uma noção um pouco mais ampla do que é o CEP, a gente vai linkar ele com outras ferramentas. Por exemplo, melhoria contínua, FMEA, o famoso PIPAP do pessoal das automotivas, né? Que basicamente eu fazer um lote, avaliar aquele lote estatisticamente e entregar um relatório. Kaizen, Six Sigma, todas as ferramentas que vão ajudar um determinado processo, ferramentas da qualidade, né? Então, basicamente os conceitos do CEP é o quê? Eu vou pegar os meus dados, a minha informação, o que eu produzo, e vou comparar com o ideal. Vou comparar com algo que eu espero chegar lá, né? E basicamente eu vou implementar nesse processo vários cálculos estatísticos, né? Então, o que eu ganho com isso? Aplicando esse monte de ferramentas estatísticas, esses conceitos, o que vai me trazer de melhoria? Bom, principalmente, na maioria das vezes, dois deles, que é estabilidade e previsibilidade. A gente vai falar bastante disso ao longo da apresentação, que basicamente quando eu tenho um processo estável, isso quer dizer que ao longo do tempo eu vou ter basicamente variações nele, variações que a gente chama de variações comuns. Então, problemas comuns, por exemplo, num processo de usinagem, eu vou ter basicamente somente a desgaste da ferramenta. No processo de conformação, também só o desgaste das ferramentas de conformação. Então, são processos que eu sei o que vai acontecer e eu consigo me prevenir para não ter um problema muito maior, né? E previsibilidade é basicamente isso. Eu tenho a estabilidade do processo, eu sei como que ele vai se comportar daqui a um tempo, né? E aí, dentre muitas outras coisas, como por exemplo, produtividade, que a gente vai comentar um pouco sobre medição, né? Nesse caso. Ok? Então, para a gente falar mais um pouco sobre CEP, a gente queria detalhar um pouco um termo que se chama variabilidade, que é um ponto importante para a gente detectar no processo, a variabilidade do processo. Variabilidade é o quanto esse processo varia e por quê, quais são as causas que fazem esse processo variar, né? Então, basicamente, a gente vai analisar os dados, as informações. Então, por exemplo, as nossas variáveis, como diâmetros, as peças, pesos, densidades, etc. Atributos também entra, né? Então, cor, risco, batida, etc, né? E eu vou avaliar isso graficamente, numericamente, ao longo de um tempo. E a partir desse tempo, eu consigo começar a prever e estabilizar o processo, tá? Então, avançando aqui, a gente vai falar um pouco sobre os recursos. Que tipo de recurso que eu vou utilizar para fazer essas avaliações? Basicamente, são vários. A maioria deles são gráficos, né? Que mostram meio que imediatamente os problemas, né? Mas muitos deles também são numéricos. Então, gráficos de controle, histogramas, o pré-controle, carta de média amplitude, os índices de cababilidade, né? Os famosos CP, CPK, de performance, o PP e o PPK. Os eventos estatísticos, bem importantes também. Esses eventos são os principais para a gente identificar imediatamente, né? Que eles vão mostrar quando o processo precisa de uma tomada de ação, né? Então, um pouco mais sobre o gráfico de controle. Gráfico de controle, esse que está na tela, no caso, é o pré-controle, né? Onde ele tem a zona verde, né? Essa zona verde é a zona aceitável, né? Dentro da especificação, né? A zona amarela, essa zona amarela, ela é também dentro da especificação, porém, é uma zona que a gente chama de zona de advertência, né? O que isso quer dizer? Que a peça ainda está dentro da especificação, porém, ela tende a sair da especificação, então ela já alerta os operadores, alerta o pessoal da inspeção que para tomar um pouco de cuidado, tá? Pessoal, eu vou fazer uma pausa aqui só para ver como é que tá a resposta de vocês, tá? Porque eu tô vendo o pessoal comentando sobre o som. Eu queria dar uma perguntada para vocês sobre como tá o som,
para ver se está tudo ok, tá? Para todo mundo, se eu tenho que alterar alguma coisa aqui. Vou fazer uma pausa rápida aqui. Ok. Perfeito. Legal. Muito bom, pessoal. Obrigado. Vamos avançando então, para a gente não estender muito aqui a nossa apresentação. Tá? Então, estávamos falando de cartas de controle, né? A carta de controle normalmente ela é bastante utilizada lá no pé da máquina, né? O ideal é utilizar ela no pé da máquina. Porque até tem uma imagem de um operador fazendo a medição com o instrumento, ele faz a medição, o ponto é plotado no gráfico e ele vê quando algum tipo de evento acontece. Por exemplo, o que está aí na tela não tem uma tendência. Então, os valores, ele está produzindo as peças, está produzindo, essas peças vão aumentando de tamanho, por exemplo, aumentando. Vai chegar uma hora que vai acontecer um evento. Isso aí é um alerta para a gente para corrigir. Porque se eu não tivesse corrigido naquele último pontinho lá em cima, perto do amarelo, lá no amarelo, muito provavelmente as próximas peças iriam sair da tolerância, né? E aí eu ia começar a produzir peças não conforme. Ok? Então, mais uma ferramenta que a gente utiliza bastante no controle estatístico é o histograma. O histograma ele é um gráfico muito poderoso em mostrar como que o meu processo foi historicamente, como que o meu processo se comportou historicamente, como que os dados trabalharam nesse caso, né? Basicamente, eu vou pegar todos os meus valores, pegar todas as medições, vou plotando no gráfico de controle também, mas eu também vou classificando ele em determinadas frequências. Então, sei lá, tiveram várias medidas de um diâmetro 10, então eu vou colocar quantas vezes aconteceu aquela medida. E isso é importante no caso de eu estar trabalhando com várias medições, né? E aí ele me mostra historicamente por quê? Ele vai plotar tudo num gráfico, então ele vai colocar os limites de tolerância, limite inferior e o superior de tolerância, e vai plotar, fazer a minha distribuição dos valores, né? Essa distribuição é importante para ver o que? Eu consigo ver em uma imagem só, basicamente, a repetibilidade e a reprodutibilidade do meu processo. Então, se ele está dentro do especificado, né? Se todas as minhas medidas estão dentro do que eu espero, mas também se as medidas estão focadas no alvo, no meu nominal, ou se ele está congelado ou não. Tá? O pessoal tá comentando que congelou a tela, provavelmente foi a questão do vídeo que eu mostrei aí, mas acho que já melhorou. Tá? Então, vamos avançando aqui. Na parte do histograma que eu comentei sobre o desvio, né? Fica bem claro aqui nessa parte, onde ele mostra um histograma com uma boa repetibilidade, então a dispersão dos valores é bem pequena no alvo, que é essa imagem do meio. A gente tem um que também tem uma dispersão boa, mas ele está deslocado no processo. Isso quer dizer que o seu processo está estável, mas ele está produzindo peças um pouco arriscadas, porque se ele tiver uma tendência para diminuir o tamanho, o que acontece? Ele vai, uma hora, sair do especificado com muita facilidade, né? Então a questão de eu analisar essa posição da distribuição é muito importante, né? Ok? Comentei também sobre os eventos estatísticos, né? Que basicamente são os famosos Nelson's Test, né? Basicamente são eventos que ele vai monitorar individualmente as variáveis, né? Monitorar cada medição que é feita, né? E ele, a partir de uma determinada sequência, ele vai me alertar quando isso acontecer. Então, os mais simples são tendência linear e oscilatória. Então, quando eu tenho uma tendência que os valores vão começar a sair da especificação, ou ele tem uma resposta muito oscilatória. Isso quer dizer que o seu meio de fabricação, o seu processo está tendo uma dispersão descontrolada,
né? Dentre vários outros, por exemplo, desvio do processo também é bem claro de identificar isso na nossa carta de controle, pelos valores que estão realmente sempre de um dos dois lados do nominal, né? Então o importante é identificar esses eventos estatísticos, né? Então a gente falou da carta de controle que vai me mostrar eles, o histograma que vai me mostrar historicamente, e eu vou ter os eventos que vão me alertar quando individualmente algum acontecer, né? Aqui um exemplo de um tipo de evento acontecendo, né? Então no meio eu tenho um fora de tolerância, em cima eu tenho uma tendência linear e embaixo eu tenho uma tendência oscilatória, né? Então o operador está fazendo as medições, né? Fazendo as medições e enviando para o computador, e o software ele vai lá e me dá um alerta quando esse evento acontecer, tá? Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouco de rastreabilidade, né? Então, rastreabilidade é uma informação bem importante também na parte da estatística, né? Não que ela não esteja totalmente ligada na parte dos cálculos, mas elas são importantes para eu fazer a análise, né? Então, a rastreabilidade, ela basicamente são informações presentes no processo que não são necessariamente as medições, mas que são importantes da gente registrar, como por exemplo os operadores, a máquina que eu estou utilizando, o turno que eu estou trabalhando, a matéria-prima, qual o lote que eu estou fabricando, né, para eu ter o controle das especificações do material, né? Tudo isso é importante para eu poder entender as informações. Então eu consigo ver, por exemplo, o exemplo que eu coloquei aí na tela, como que difere as peças que operadores diferentes ou máquinas diferentes fabricaram. Então, por exemplo, eu tenho 3 histogramas de operadores ou máquinas diferentes que individualmente eles foram muito bons. Eles tiveram uma repetibilidade que seria, né, que seria a dispersão de cada um dos histogramas muito boa. Porém, cada um deles fez numa posição diferente da minha especificação. E isso, se eu pensar como um todo, vai me dar um resultado bem diferente. A partir daí eu consigo apontar se essa máquina está com desvio, se esse operador ele precisa de um auxílio um pouco maior na questão da medição ou da produção das peças, né? Então eu consigo quebrar a informação em vários pedacinhos e analisar cada um deles para eu tomar ação de uma maneira mais efetiva, né? E focado exatamente no problema, né? Então, eu falei sobre as ferramentas que a gente vai precisar fazer, né? Então, o uso do gráfico de controle, do histograma, para eu identificar os problemas historicamente, individualmente, né? Ver sobre cada parcela de efeito que eu tenho no meu processo. Mas agora, como que eu vou implantar isso, né? O importante é a gente seguir uma série de passos. Esses passos basicamente identificar o meu meio de medição, identificar como que eu vou registrar os valores, é importante registrar os valores, como que eu vou analisar, e hoje pensando no mundo que estamos hoje, né, na era da digitalização, de manter esses dados virtuais, manter esses dados sempre disponíveis aonde quer que eu esteja, né? Então, tanto lá para o operador que está trabalhando, quanto para a gente que está analisando, né? Então, basicamente, os meios de medição são variados, depende muito da demanda, né? Então, desde instrumentos manuais, digitais ou analógicos também, máquinas de medição, qualquer tipo de equipamento que gere uma informação, um dado que deve ser coletado, já é o suficiente para garantir a primeira etapa de medição, tá? Um detalhe importante que gostaria de destacar é o conceito de medição inline também. Isso favorece bastante aquela ideia de evitar retrabalho. Então, por exemplo, se eu tenho a máquina de produção e eu tenho a máquina de medição ou o meu meio de medição logo ali no pé da máquina, que pode ser tanto uma máquina de medição ou um instrumento normal, manual, isso já é um grande passo para eu poder ter mais confiabilidade nas informações e velocidade. Porque eu saber se aquela peça está boa ou se uma série de peças estão boas é o suficiente para eu tomar alguma ação no processo. Bom, tendo esse passo concluído, a gente vai para o próximo, que é a parte de registro dos dados. Salvar e coletar os dados.
né? Nesse caso, a gente vai comentar sobre a parte dos instrumentos digitais, que são os sistemas de transmissão. Um dos sistemas de transmissão da Mitutoyo que eu gostaria de destacar é o sistema Wave, que é um sistema de transmissão sem fio. Então basta você ter um instrumento digital, fica um transmissor junto ao instrumento, um receptor no computador, você faz a medição, pressiona um botão, a medida é encaminhada lá para o computador, para fazer a coleta dos dados imediatamente. Também existe um sistema de transmissão com fio, que é o Input Tool. Ele é muito mais simples de trabalhar, bem simples mesmo. Ele funciona muito basicamente igual ao nosso mouse. A gente conecta o cabo USB no computador, o computador já reconhece o dispositivo, você começa a apertar o botão e a medida é enviada para o computador também, sem problema algum. Né? A etapa de análise e digitalização, pensando no mundo de hoje, na fábrica que a gente está tentando tornar, nos métodos que a gente está tentando implementar, basicamente isso se torna uma coisa só, que seria dados em tempo real. Então eu tenho análise e eu tenho a digitalização no mesmo momento. Então eu vou ter a resposta do processo para eu usar a informação, mas eu também vou estar salvando aquilo, armazenando para o futuro, se eu precisar, tanto por segurança e confiabilidade. Né? Isso a gente utiliza softwares de gerenciamento de dados. Né? Então nós temos a visualização dos operadores, onde ele vai ver as cartas de controle. Eu tenho as análises de probabilidade, análises mais criteriosas, que é o pessoal da qualidade que faz, né? Pensando em dados históricos, né? Avaliando um processo historicamente. E eu tenho também tanto monitoramento em tempo real da parte da qualidade, dos gestores que querem ver a fábrica como um todo. Então eu tenho vários postos, eu consigo gerenciar cada um dos postos que estão trabalhando em tempo real. Né? Essa é a parte mais técnica do hardware que eu vou precisar. Mas quais seriam as etapas da aplicação do SEP em si, para eu iniciar esse processo de melhoria? Basicamente, um deles é você salvar os dados e registrar e colocar numa carta de controle. Pega os dados, faz as medições e envia e coloca na carta de controle. Muito provavelmente, num processo inicial, ele vai ter esse resultado. Né? Vão ser vários valores aleatórios, sem nenhuma resposta, basicamente. Né? E o que isso me ajuda? A identificar o que eu falei lá no início, a variabilidade do processo. O que está causando essas variações? Então, por exemplo, eu vou identificar e eliminar elas. Então, por exemplo, as causas que extrapolam os valores, que fazem ele não ter aquela distribuição normal lá do histograma, basicamente são causas que o processo não cria de uma maneira comum. Então, por exemplo, quebra da ferramenta, por exemplo, num processo de usinagem, o cavaco na usinagem entrou na ponta de usinagem, está no dispositivo, alguma coisa que não foi planejada, por exemplo, um pico de tensão na rede elétrica, pode ser também, teve um pico de tensão, a máquina de usinagem teve uma movimentação um pouco incorreta. Esse tipo de coisa são coisas que influenciam o processo, só que a gente não prevê. A gente não prevê e eles atrapalham muito todos os cálculos. Né? Então, para a gente começar a realmente implementar o SEP, é necessário identificar e eliminar as causas especiais. Você só vai conseguir identificar se você plotar num gráfico como esse. Né? A partir daí, você vai ter um gráfico mais estável. Né? Esse gráfico ele é muito bom, né? Mas a ideia da aplicação do SEP, obviamente, é você tomar alguma ação de melhoria no processo depois. Não simplesmente eliminar as causas especiais e manter o processo do jeito que ele estava. Então, nesse momento, eu posso começar a fazer um ajuste no processo. Ou seja, eu posso começar a produzir mais peças, por exemplo. Eu posso talvez trocar a minha máquina de usinagem, usar uma máquina um pouco mais barata para fazer esse determinado processo e atender ainda mais a minha demanda. Né? Então, por exemplo, fiz uma alteração. Sei lá, nesse momento, a partir daquela divisão, eu aumentei a minha produção, comecei a produzir mais peças. O que aconteceu? O meu processo ele teve uma resposta, obviamente. Mas essa resposta ainda estava dentro
da minha especificação. E eu só consegui interpretar isso e realmente aplicar isso porque eu fiz a coleta dos dados e eliminei as casas especiais, né? A partir daí eu posso continuar o trabalho, talvez até tendo melhorias ou mantendo ele estável e previsível, né? Uma das melhorias que a gente pode ter nesse estágio é até uma melhoria para o pessoal da metrologia. Então, por exemplo, eu posso talvez começar a medir menos, porque eu sei que depois da última medição a minha peça ainda vai estar no verde, a próxima peça também vai estar no verde. Caso aconteça alguma casa especial, ela será identificada imediatamente. Então, você ter a coleta, o registro e a análise, essas 3 etapas, quase que imediatas, em tempo real, tanto para o operador quanto para a qualidade, é um passo muito importante para melhorar o processo, né? Isso é importante porque se eu tenho ferramentas que me auxiliam a fazer isso de uma maneira bem fácil, eu não preciso me preocupar em o meu operador ter experiência em calcular, em avaliar, nem nada. O operador vai ser mais uma parte da qualidade, isso é muito importante. E o operador fazendo parte da qualidade é algo que vai economizar tempo e dinheiro, né? E a gente aumenta, consequentemente, a nossa produtividade, né? Então, aqui fica um resumo, né? Medindo menos com a aplicação do CEP, porém com produtividade também, né? Então, eu aumentei a minha produtividade aplicando o CEP nesse caso, né? Então, para a gente fazer uma comparação da implantação, pensando em diversas situações, diversos ambientes que podem ocorrer. Fazendo a aplicação do CEP manualmente, com instrumentos manuais, utilizando a anotação manual, que tipo de demanda eu teria e que tempo eu demoraria para implementar o CEP na sua integridade. Basicamente, a gente teria que preparar especialistas para poder avaliar o processo e calcular as estatísticas. Eu teria que ter a montagem de diversos relatórios diferentes para cada tipo de situação, né? Eu teria também que ter a etapa de confiabilidade, né, dessas informações participarem do processo, voltarem para uma análise e eu tomar uma ação. Basicamente, tudo isso demoraria cerca de 12 meses para uma implementação, estimando, né? Algo que demoraria muito, pensando num plano de projetos de 12 meses, é algo muito, muito grande, muito longo, né? Avançando um pouco, a gente já usaria talvez um sistema de transmissão, por exemplo, instrumentos digitais, sistema de transmissão e um Excel, por exemplo. Qual seria o meu problema nesse caso? Também pela questão da flexibilidade. Eu teria que fazer diferentes modelos de relatórios, diferentes modelos de abordagem para cada tipo de processo. Ou também eu teria que ter uma série de pessoas para identificar aqueles problemas e tomarem ação, né? Isso também a gente estimaria cerca de 6 meses para fazer uma implementação como essa, né? E por fim, utilizando um software de gerenciamento de dados como o MergeLink, por exemplo. O MergeLink, no caso, é um software bem flexível, então você cria um tipo de relatório para uma peça, mas pode criar um completamente diferente para outra. Isso de uma maneira bem fácil e do mesmo jeito, né? O software, como eu mostrei anteriormente, ele tem os cálculos instantâneos dos gráficos de controle, dos histogramas, de todas as informações, os índices de capabilidade, coleta a rastreabilidade também incorporada no processo e te dá os alertas dos eventos quando eles ocorrem, tanto para o operador quanto para quem está monitorando. Então, ninguém vai ficar sem informação. Então, tudo isso já faz parte da ferramenta. Então, a gente estima uma implementação utilizando uma ferramenta como essa, obviamente, também trabalhando na parte de hardware, né? Pensando no meu instrumento, no meu sistema de transmissão, a gente estimaria cerca de 1 mês para poder implementar a sua integridade, o CEP, em algum determinado processo, né? Então, para a gente finalizar então, eu vou passar um vídeo aqui para vocês, comentando um pouco sobre o MergeLink. Eu tenho reparado que ele está travando, a transmissão está travando quando eu estou passando algum vídeo, tá? Mas não se preocupem, pessoal, vamos avançando e aí depois vocês podem ver o vídeo com mais calma, tá? Então,
Então, vou passar um vídeo agora. Me falem aí se deu algum problema. Bom, pessoal, então basicamente esse foi o vídeo, tá? Caso tenha algum problema, eu posso passar ele novamente, mas a gente vai ter a gravação, a gente pode compartilhar o vídeo com todo mundo. É um vídeo mostrando sobre a ferramenta do MergerLink, tá? A gente vai comentar um pouco agora, mas não tem problema, ok? Então, basicamente o software ele é constituído por diversas ferramentas incorporadas nele, né? Então, desde a coleta de dados inicial, análise, o monitoramento, toda a gestão disso, e tudo isso vinculado em um software dedicado para armazenar os dados. Então, uma característica importante também do software é que todos os dados dele estão salvos num servidor, num banco de dados, que a gente chama de banco de dados SQL. É uma estrutura de dados da Microsoft que ela é feita exclusivamente para armazenar dados, né? Então o software já trabalha dentro dessa estrutura e isso traz muito mais facilidade em acesso, controle de privilégios no acesso e confiabilidade no armazenamento dos dados. Eu não vou precisar armazenar nada no HD do computador, por exemplo. Vai estar tudo lá no servidor da empresa armazenando os dados, tá? Então é um software bem poderoso, a gente consegue fazer muita coisa com ele, tá? E só para a gente ter uma noção da parte da implementação disso, como é que seria construída então a fábrica nesse caso? A gente teria o chão de fábrica com várias máquinas de produção, né? Coletando os dados, enviando os dados lá para o MergerLink. Ele ia coletar, criar os gráficos e já informar para o operador imediatamente, né? Tudo isso estaria sendo replicado na rede, né? Replicado no software, para quem vai monitorar lá em cima na diretoria, na gerência, na qualidade, etc. Iria fazer a avaliação desses dados, esse monitoramento, né, pelo próprio software, e o pessoal da qualidade também poderia pegar esses dados, fazer talvez, sei lá, mesclar, pegar dados de uma semana, de outra, fazer um plano de inspeção único, avaliar como esse dado se comporta ao longo do tempo, de acordo com alguma alteração no processo, por exemplo. Tudo isso a gente pode fazer dentro do software, né? E pensando também naquele primeiro item que eu comentei nas dificuldades, um deles é a questão da comunicação da empresa cliente e o seu fornecedor, né? Existe hoje muito comentado no mercado a questão de qualidade assegurada, né? Então eu saber que o material que o meu fornecedor está me entregando está conforme a minha especificação e ele garantiu isso para mim de alguma forma. E hoje é muito difícil de ter essa comunicação, porque eu teria que preparar a minha demanda para poder fazer as análises e calcular. Hoje as empresas não fazem isso constantemente, né? E utilizando uma ferramenta como essa, então se eu tenho aquela aplicação naquele diagrama na minha empresa, mas também eu tenho isso nos meus fornecedores, utilizando um software de gerenciamento como o MergerLink, eu consigo ver isso em tempo real. Eu consigo ver instantaneamente como que está o comportamento da produção do meu fornecedor, de todos os meus fornecedores, e a minha. Fazer análise deles e a minha em tempo real. Isso tanto é muito favorável para o cliente, como também para o fornecedor.
Ele consegue mostrar com muita facilidade para o seu cliente e se segurar de algum problema que acontecer futuramente, por exemplo, né? Então, falei bastante sobre a ferramenta, comentamos sobre quais são as ferramentas estatísticas nesse caso, o que de software hoje eu consigo me ajudar, né? O Measurelink ele proporciona muito mais coisa e, como eu disse, ele é bem flexível. Então, para diferentes demandas ele pode atender. Então, caso você queira uma demonstração do software ou demonstração das ferramentas de coleta e análise de dados, não só do software, a gente tem uma equipe para fazer o suporte a você no desenvolvimento do projeto, mostrar as ferramentas e ainda mais. Você pode instalar uma demo, uma trial do software e experimentar, né? A gente auxilia no uso, envia alguns documentos. Então, basta enviar um e-mail para nós, ou liga para a gente, se comunica conosco, que a gente vai entrar em contato para fazer um agendamento. A gente pode fazer uma demonstração super voltada para a sua necessidade, tá? Então, a Mitutoyo como um todo, hoje foi mais um webinar, tá? Mesmo com alguns probleminhas, espero que tenha sido muito bom para todos, tá? Espero que tenham gostado, tá? A gente vai ter ao longo do ano vários outros webinars, falando de vários assuntos. Então, a gente comenta bastante sobre indústria 4.0, qualidade, produtividade, a questão dos equipamentos de medição, tudo isso a Mitutoyo vai nos ajudar, né? Então, fica aqui o meu muito obrigado a todos. Eu vou ficar mais um pouquinho aqui no chat. Eu vou me conectar aqui no chat. Eu estava trocando aqui as telas, porque eu acho que a minha internet estava com algum problema, porque eu estava assistindo o playback também. Acho que estava com alguma dificuldade. Então, eu vou ficar aqui mais alguns minutos aqui no chat. Ver se todo mundo entendeu certinho aqui toda a questão que eu apresentei. Se tiver alguma dúvida, pode escrever e a gente vai conversando, tá? Então, a Letícia comentou aqui, ó, eu vou até responder o que ela colocou aqui. A Letícia comentou sobre um notebook como operador. O ideal o software ele vai estar rodando num computador, né? Então o ideal é que tenha algum PC junto com ele, seja um notebook, um tablet ou um computador, né? O ideal é porque ele vai ter as informações do processo dele e se caso algum problema ocorra e ele queira comunicar, ele pode também lá no próprio software comunicar. Isso em tempo real. Sei lá, aconteceu um problema e o operador percebeu que era, por exemplo, quebrou a ferramenta. Ele vai lá e indica, ó, foi uma quebra da ferramenta e eu fiz a troca, por exemplo. Então, essa comunicação do operador também com o processo é importante de registrar. Então, é necessário também uma presença de um equipamento para ele fazer a coleta dos dados, tá? O Paulo comentou aqui também se vai ficar disponível a live. Sim, ela vai ficar gravada, tá? Ela vai ficar gravada para vocês verem depois, ok? Peço desculpas, pessoal, faltou o som no vídeo. Eu acho que eu acabei desmarcando aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou voltar então. Eu vou voltar no vídeo e vou passar ele novamente. Vamos ver como é que ele fica. Vamos lá. Presença de um equipamento para ele fazer a coleta dos dados, tá? O Paulo comentou aqui também se vai ficar disponível a live. Sim, ela vai ficar gravada, tá? Aqui, ó. Ela vai ficar gravada para vocês verem depois. Não seria incrível se você pudesse ver o futuro? Pessoal, faltou o som no vídeo. Em uma fábrica, se você não percebe pequenos problemas, eles podem se tornar grandes problemas. Entretanto, se você enxergar cada pequena eventualidade, pode evitar a ocorrência de grandes problemas. E foi por isso que a Mitutoyo desenvolveu o Measurelink. O Measurelink coleta dados de medição da fábrica a todo momento, encontrando cada variação do processo em tempo real. Coloca em um gráfico para que você analise. A análise dos dados e variações em tempo real auxiliam na redução dos tempos e custos de produção.
Veja o futuro com o Misolink. Bom, pessoal, acho que foi, né? Então, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela atenção na apresentação. Ficamos aqui então, encerramos a nossa apresentação. Muito obrigado a todos e até a próxima, hein?